Qual é a velocidade ideal de internet para a sua casa, para o seu escritório? Eu já te adianto, é muito menos do que você imagina. Tudo bem, gente? Bruno de novo aqui. Medir a qualidade da internet somente pela sua velocidade é uma premissa bastante errada. É claro que os provedores de acesso, eles vendem algo, como a velocidade, como algo que fosse positivo, algo que fosse bom, e quanto mais, melhor. De certa forma está correto, mas nós temos outros parâmetros que a gente tem que levar em consideração e eu vou te provar agora o quão importante eles são. Olá pessoal, para qualquer rede, de maneira geral, seja uma rede WAN, seja LAN, seja aí a sua conexão com a internet, você precisa levar em consideração três parâmetros de qualidade. O primeiro deles, largura de banda, bandwidth, ou throughput, ou vazão. O que é isso aí? É a capacidade máxima de transferência de uma rede. Isso é medido em bps, bits por segundo. Então, se eu tenho 100 mbps, eu tenho 100 megabits por segundo. Entretanto, outros fatores também impactam nessa velocidade, que fazem com que essa velocidade seja realmente de 100 ou ela seja um pouco mais baixa. Seja de processamento do seu computador, seja de processamento de roteadores, seja aí algoritmos de qualidade de serviço, QoS, que eu trato isso em detalhes na minha formação em rede de computadores, que é o curso mais completo que você pode ter para entrar na área de infraestrutura de telecomunicações e cibersegurança. Eu tenho o link aqui embaixo, caso você tenha interesse. Agora, vamos prosseguir. Latência, que é o quê? É o tempo de viagem de uma mensagem de um ponto para outro da rede. Ou seja, é o tempo de ida e volta, ok? Então, ela é medida em milissegundos. Então, o tempo, por exemplo, quando eu dou um ping e quero chegar lá no www.google.com, é a latência, ou seja, esse intervalo de tempo até chegar no local. Essa latência, pessoal, ela pode variar muito. Por exemplo, se você estiver falando de fibras óticas, dentro do Brasil, por exemplo, daqui da cidade que eu moro, Niterói, até uma transmissão de dados na minha cidade natal, Belém do Pará, eu diria que o atraso de propagação vai ser na faixa de 10, 15 milissegundos. É bastante pouco, não afeta uma comunicação. Agora, se eu estiver falando de um satélite geoestacionário, um satélite que está lá a mais de 30 mil quilômetros de altura, essa latência, só para subir até o satélite, você vai demorar aí aproximadamente 125 milissegundos. Então, o tempo de ida até o satélite de volta, aí arredondando, dá mais ou menos aí uns 450 milissegundos. Isso aí é bastante coisa. Agora, pensando nessas novas redes satélite, como por exemplo o Starlink já está mais próximo da superfície terrestre, ali mais ou menos em 1000 quilômetros. E com isso você vai ter um atraso de propagação bem menor. Em vez dos 450 milissegundos que eu mencionei aqui, já vai cair para mais ou menos aí 80, 70 milissegundos. A Starlink tem trabalhado fortemente para reduzir essa latência, para aquilo próximo do que a mãe natureza consegue suportar, em termos de atraso de propagação, porque você tem outros atrasos como processamento. Então essa latência ela acaba afetando diretamente também no desempenho da rede. E por último, temos aqui as perdas de pacote, quando um ou mais pacotes não chegam no destino. Exemplo, se eu mando 100 pacotes e apenas 95 pacotes chegam no destino, eu tenho uma perda de pacote de 5%. 5% é muito ou é pouco, pessoal? É muito. Por você ter aí, por exemplo, aplicações multimídia, voz e vídeo em tempo real, você não pode ter mais de 3%. E uma rede de boa qualidade ela não vai ter perda de pacote. A perda de pacote é zero. Se a rede estiver saudável, a perda de pacote será zero, no máximo aí 0,1, 0,2, se eu quiser ser um pouco benevolente. Sumarizando tudo isso que eu falei até agora. Largura de banda é como se fosse uma estrada, Cada faixa da estrada aí tem uma capacidade e pode colocar diversos carros. Então, a banda é como se fosse isso, como se fosse uma estrada, ok? A latência é o quanto essa estrada pode ser veloz, quanto que um caminhão demora para chegar de uma cidade para outra. Essa velocidade que ele está é constante? Essa velocidade oscila? O ideal é o caminhão se manter uma velocidade constante, mas se ela oscilar muito, não é o ideal.
E a perda de pacote, né, é o quanto daquele caminhão, né, quanto de buraco tem na rodovia e que pode fazer um caminhão aí se perca no meio do caminho, ou o caminhão fure o pneu e necessite parar, né, e não seguir até o seu destino. Pessoal, na sua casa você tem aí velocidade de internet, se você for numa grande região metropolitana, na faixa aí perto hoje do gigabit por segundo, 500 megabits por segundo, provavelmente muito depois que eu estiver gravando esse vídeo, né, alguns anos depois, vai ser comum você ter velocidade na faixa de gigabit por segundo, então, em teoria, quanto mais, melhor. Mas deixa eu te mostrar uma coisa aqui agora. Vem comigo. Só o que o Google diz aqui em relação ao YouTube, para você ter aí uma conexão de qualidade. Requisitos do sistema e dispositivos compatíveis com o YouTube. Para você assistir o YouTube, você tem que ter, claro, navegador compatível e conexão de internet 500 kbps, ou seja, 0.5 megabits por segundo, você já consegue ter uma qualidade razoável. Mas, se eu quiser, por exemplo, assistir em Full HD, que para aparelhos celulares é o suficiente, né? Você não precisa de mais do que isso, 5 megabits por segundo, pessoal, é o suficiente para que você tenha um fluxo de internet, um stream de vídeo adequado. Se eu quiser ver em 4K, que aí, claro, você está falando de TVs, né, de maior polegada, 40, 50 polegadas ou mais, 20 megabits por segundo você consegue aí uma velocidade, uma conectividade interessante. Então, fazer uma conta rápida aqui. Se você mora com 4 pessoas na sua casa e as 4 estão assistindo um filme no Netflix em 4K ao mesmo tempo, eu vou precisar aí de 80 megabits por segundo. Se tiver um quinto, onde vou ter aí, acesso à internet, redes sociais, arredonda aí para mais 2 megabits por segundo. Ou seja, 100 megabits por segundo dá e sobra, pessoal. Percebam aqui neste exemplo básico, tá? Vou pegar um outro exemplo. Netflix. Se você não tem Netflix, conhece alguém que tenha. Se eu quiser UHD 4K, né, 15 megabits por segundo é o mínimo. Hoje qualquer conexão que se preze tem 15 e 20 megabits por segundo, a não ser que você mora realmente numa cidade mais precária, mais simples, onde a infraestrutura de fibra não seja tão interessante. Mas até para isso já está caindo por terra. Por quê? Com o Starlink e outras tecnologias semelhantes que vão surgir nos próximos anos, já estão surgindo, como o OneWeb, você vai ter uma conexão minimamente razoável. E é muito mais fácil para o provedor de acesso te vender velocidade. Ele não vai te vender latência, ele não vai te vender perda de pacote. Ele precisa de um valor, né, algo que chame a atenção e te empolgue. É perfeitamente compreensível e é assim que as coisas funcionam hoje. Mas é importante que você faça testes com mais detalhes. Já te adianto outra coisa. Famoso speed test que você faz na sua casa, o speed test que o provedor de acesso sugere que você faça para testar sua conexão, ele não é tão confiável. E eu vou te mostrar agora por quê. Aqui como o seu provedor trabalha. Bem, eu vou ter aqui, por exemplo, na sua casa um notebook. Esse notebook vai estar ligado no roteador Wi-Fi, né? Esse roteador faz múltiplas funções, seja aí na camada 2 com wireless, seja na camada 3 aí com roteamento para dentro do seu provedor. Dentro do provedor vai ter uma infraestrutura de telecomunicações com vários roteadores. Pode ser uma tecnologia como MPLS, né, que é o Multi-Protocol Label Switching, e dele ali que você acessa a internet. Muita gente pensa o seguinte, né? Saiu aqui da sua casa, saiu do provedor aqui e você já está direto na internet. O que não é verdade. O que acontece primeiro é você entrar dentro da rede do backbone, dentro da infraestrutura, da espinha dorsal do seu provedor. Depois de lá é que você vai para a internet. E qual o ponto aqui? Dentro do seu provedor, dependendo de como ele é gerenciado, né, muitas vezes você vai ter o quê? Sobrecarga nos roteadores bem aqui. Então eu posso ter um roteador e esse roteador aqui está com a CPU elevada. Se está com a CPU elevada, ele vai demorar mais para repassar um pacote de um lado para o outro. Se ele demorar mais para repassar um pacote para o outro, além do atraso de propagação, que é inerente, né, é mãe natureza, não tem o que fazer, você ainda vai ter esse atraso. Então a sua latência vai aumentar. Além disso, se a CPU ficou oscilando muito, por exemplo, essa latência ela pode chegar no momento que ela pode ser 50 milissegundos, depois ela passa para 40 milissegundos, depois ela vai para 60, 50, 80, 40. Então existe uma variação de atraso. Essa variação de atraso ela é chamada de jitter.
Esse jitter, ele é cruel, especialmente para você que joga online. Quanto maior essa variação de atraso, menos precisão você vai ser na sua jogada. Porque se você tiver uma constância nesse atraso, você vai saber exatamente, por exemplo, pensando num jogo de tiro, em Fortnite, por exemplo, você sabe exatamente quando você vai conseguir mirar e atirar. Agora, se essa variação de atraso for inconstante, esse jitter for inconstante, pode ser que você consiga atirar em 10 milissegundos, ou então você consiga mirar e atirar em 100 milissegundos. Você não tem essa precisão e isso pode ser decisivo para você. O ideal é que você tenha aí mais ou menos 30 milissegundos constante de latência. E também em relação à perda de pacote, o ideal é que ela seja o quê? Zero. Se tiver 3%, pessoal, de perda de pacote, já vai ser catastrófico aí para vídeos em tempo real. Né? Hoje em dia é muito comum você usar aí plataformas de vídeo ao vivo, né? É muito comum, como por exemplo aí atualmente a gente tem o Sky Plus, o próprio YouTube transmite ao vivo, né? As últimas Olimpíadas foram transmitidas, tiveram direito de transmissão com emissoras direto no YouTube, como a Cazé TV, então tudo isso impacta negativamente. Deixa eu te mostrar agora como é que funciona o speed test e por que ele não é confiável. Vem comigo. Eu tenho aqui dois gráficos, tá? Um de banda e outro de latência e perda de pacote. O de banda aqui eu vou deixar com a listrinha azul escuro. A latência laranja e a perda de pacote em vermelho. Eu fiz aqui um teste no speed test, agora há pouco, hipoteticamente, e é um teste curto. Né? Eu começo aqui, o teste começa devagar, vai acelerando, vai acelerando, vai acelerando, chega no determinado limiar e depois o teste acaba. Legal, muito bom, então está tudo funcionando adequadamente, correto? Imagina que eu tenho uma conexão aqui de 1 gigabit por segundo. Né? Você é uma pessoa afortunada, tem uma conexão que hoje é uma conexão de alta velocidade. Daqui a pouco 1 gigabit não vai ser nada, né? Mas beleza. Neste momento você conseguiu chegar no limiar máximo da sua velocidade. Mas por quê? Porque a minha latência ela estava constante e baixa. Agora, a minha perda de pacote também estava constante e baixa, 0,01%. Só que a gente tirou um snapshot daquele período. Se porventura eu chegar aqui em outro momento, a minha conexão de internet ela pode oscilar para baixo. Pode ser que ela chegue em picos aqui de boa qualidade, mas ela vai oscilar. Provavelmente ela nunca vai ser aquela contratada por muito tempo. Por que isso? Imagina a situação logo a seguir. Eu tive aqui uma velocidade muito abaixo, de repente aqui eu tinha uma velocidade próxima aqui dos 100 megabits por segundo. Por que eu tive essa velocidade de 100 megabits por segundo? Porque eu tive um pico de latência, né? Eu tive uma oscilação de latência maior, né? Perdi pacotes também e como consequência eu tive uma degradação na minha rede. Na hora que você liga para o seu provedor e diz que tem um problema, ele faz lá um speed test, né? E tá tudo certo, ó. Chegamos na velocidade máxima. Ok, e testou naquele intervalo de tempo muito pequeno. Isso é muito comum no ambiente doméstico, mas também no ambiente empresarial. Onde eu trabalho, por exemplo, nós temos às vezes problemas de conexão de automação via satélite. Eu peço para o provedor fazer um teste, ele manda um ping ali com 20 pacotes ICMP Eco. Tá tudo normal aqui, estável. Não, negativo, eu não quero isso. Eu quero um teste mais longo. Eu quero um teste de 30 minutos com ICMP ali. E sim, quando ele faz esse teste, eu vejo as perdas de pacote acontecendo com mais detalhes. Tá? É um exemplo que você pode fazer. Fiz um vídeo tratando disso, você conseguir rebater o seu provedor. Tá? Dá uma olhadinha aí na minha playlist. E aí, pessoal, então aqui eu posso ter uma perda de pacote oscilando o tempo inteiro. Se eu tiver a perda de pacote oscilando, você vai ter velocidade, mas você não vai ter confiabilidade. É que nem ter uma Ferrari com pneu careca. É melhor ter um carro mais simples, um Uno escada, né, com pneu adequado, com rebaixado, né, com suspensão profissional, do que ter uma Ferrari sem freio e sem pneu.
Tudo bem? Então, em outras palavras, é melhor você ter 100 megabits por segundo com qualidade do que ter 1 gigabit por segundo sem qualidade, sem um gerenciamento da sua infraestrutura. Outra coisa que eu queria complementar, quando você faz um teste desse aqui, né, e chega na velocidade máxima a sua conexão, ele vai ter perda de pacotes. Por quê? O protocolo TCP ele vai chegar até a velocidade máxima, vai saturar, vai perder pacote e ele vai estabilizar naquela velocidade. É normal isso, mas você pode ter perdas de pacote que não são advindas de saturação do link, e sim por conta de uma rede mal gerenciada. Uma rede aí que tem uma sobrecarga de roteadores, com fibras óticas rompidas cheio de emenda, ou então módulos SFP, módulos óticos, né, transmissores óticos que não estão na sua capacidade plena. Tudo isso impacta negativamente. Então, não adianta você ter aí alta velocidade se você não tem controle. Para a gente fechar o nosso entendimento. Quanto de internet eu preciso na minha residência? Bem, eu vou ter aqui um gráfico de banda versus o tempo. De repente eu preciso de mais ou menos 5 megabits por segundo para um vídeo em Full HD. Vou precisar aqui de mais ou menos uns 20 megabits por segundo para 4K e provavelmente na faixa aí dos seus 80 megabits por segundo, um pouquinho menos que isso para vídeos em 8K. O vídeo em 8K, pessoal, só faz sentido quando você tem uma TV de mais de 100 polegadas. Realmente uma qualidade sensacional, eu tive a oportunidade já de usufruir isso em estúdio, mas para TVs pequenas, 40, 50 polegadas, não faz absolutamente nenhum sentido. Não faz sentido. Mas quanto de internet eu preciso? Bom, eu vou te mostrar agora uma calculadora que eu achei bastante interessante. Vem comigo. No site aqui do One Ring Network, você tem esse Bandwidth Calculator, né? E aqui eu coloco o quanto de serviço eu vou ter aqui na minha residência ou na minha empresa. É até algo que eu gostaria de comentar, né? Lá na empresa onde eu trabalho, muitas vezes o cliente ele não reclama do serviço em si, e sim porque ele fez um speed test na rede Wi-Fi e diz que na rede Wi-Fi dele é lenta, porque ele só conseguiu 40 megabits por segundo. Mas conforme vocês viram aqui, para você executar suas atividades laborais, 40 megabits por segundo, você consegue com que 5 até 10 pessoas consigam trabalhar adequadamente, fazendo videoconferência com qualidade 720p, ou seja, HD, faz uma chamada de boa qualidade, desde que aqueles 40 megabits por segundo sejam estável, uma latência estável, com perda de pacote baixa. Tudo bem? Então, fazendo um cálculo rápido aqui. Vamos pensar numa grande corporação. Bom, eu tenho uma grande corporação onde, dentro de uma respectiva empresa de pequeno, médio porte, vou botar aqui que vou ter aproximadamente 10 pessoas fazendo videoconferência ao mesmo tempo. Vai ter uma pessoa aqui que vai fazer, uma ou duas pessoas que vão fazer aqui um download de um arquivo grande ao mesmo tempo. Além dessas 10 pessoas fazendo videoconferência, é comum você usar o webmail, né? Então digamos aqui que eu tenha 20 pessoas precisando aqui fazer o webmail ao mesmo tempo. Abrir o Outlook, abrir um Gmail. Né? De repente eu tenho aqui um compartimento de arquivos, um social media aqui, ou 4 social media. Uma pessoa também que é social media aqui, 4 pessoas ao mesmo tempo. Ou algumas pessoas gostam de escutar música enquanto trabalham. Então eu vou botar aqui que tem 10 pessoas aqui fazendo o streaming no Spotify, o streaming aí no Deezer. Outras pessoas estão fazendo apenas teleconferência. Então vou colocar 10 pessoas ao mesmo tempo. E ainda tem 2 pessoas aqui que estão fazendo o streaming de vídeo, assistindo um vídeo em HD. Eu vou botar até o 4K para exagerar um pouco. Vejam, eu preciso aí de aproximadamente, para todas essas pessoas usarem ao mesmo tempo, 66 megabits por segundo. Então, na sua casa aí, quando você tem 500 megabits por segundo, é legal, né? Mas se você tivesse 100, a diferença, né, na prática não seria muito grande. Na verdade, não seria quase nenhuma.
Talvez se você tivesse 50 megabits por segundo na sua casa, né, seria melhor você ter 50 com a latência e com perda de pacote constante e baixa, do que ter 1 gigabit por segundo com essa oscilação aí muito grande. Até porque com essa oscilação muito grande você nem conseguiria chegar nesses 1 gigabit por segundo. Maravilha, pessoal? Então, velocidade não é nada sem controle. Tudo bem? Então, é essa mensagem que eu queria deixar hoje aqui. Um grande abraço a todos e eu te vejo no meu próximo vídeo.